We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. In my name ye shall cast out devils, not I will, you will. Em meu nome expulsareis demônios. Não, eu expulsarei, vós expulsareis. Amen. If you say to this mountain, not if I say, if you say to this mountain, Se disserdes a este monte, não se eu disser, se vós disserdes a este monte. oh brother, the hour of that token to be displayed is at hand. Ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. We can see it. We know that we're near the end now. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Brought all kind of messages up to show signs and wonders. Now here we come back for what the church has got to do. Temos trazido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. The token's got to be displayed. O sinal tem de ser exposto. When I see the blood, I will pass over you. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nothing else would work. It must be the blood. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue. Now, the Holy Ghost is our token from God. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. As a great theologian, a scholar, a Baptist brother, fine man, fine character. Como um grande teólogo, um erudito, um irmão batista, ótimo homem, ótimo caráter. When he come to me one time and he said, Brother Branham, he said, you're talking about this Holy Ghost. Quando ele me procurou certa vez e ele disse, irmão Branham, ele disse, o senhor está falando deste Espírito Santo? He said, well, that's nothing new. Said, we've taught it all along through the ages. Ele disse, ora, isso não é nada novo. Disse, sempre ensinamos no decorrer das eras. And I said, well, he said, we received the Holy Ghost. E eu disse, bem, ele disse, nós recebemos o Espírito Santo. So I said, when did you receive it? Eu disse, quando o recebeu? He said, when I believed, because I know that was the Baptist theology, that when you believe, you receive the Holy Ghost. Ele disse, quando crê, porque eu sabia que essa era a teologia batista, que você, quando crê, você recebe o Espírito Santo. But I said, then Paul said in Acts 19 to a group of Baptists, Eu disse, então Paulo disse em Atos 19 a uma porção, um grupo de batistas, which a Baptist preacher that had been one of John's converts was proving by the Bible that Jesus was the Christ. que um pregador batista que tinha sido um dos convertidos de João estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. When he passed through the upper coast of Ephesus, he finds certain disciples, and instead of them
have you received the Holy Ghost since you have believed? Ao passar pela costa superior de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse: haveis recebido o Espírito Santo desde que crestes? They said, we know not where there be any Holy Ghost. Then he asked how they was baptized. And they hadn't been baptized in the name of Jesus Christ, the sacrifice lamb. Eles disseram: nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou como haviam sido batizados. E não haviam sido batizados no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. They wasn't identified with him at all. Eles não estavam identificados com ele de modo algum. They just believed it. Like the medicine sitting there and hadn't took it. Somente criam. Era como o medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Paul commanded them to be baptized over again in the name of Jesus Christ. Paulo lhes mandou que fossem batizados de novo, no nome de Jesus Cristo. And when he did this, then the token came up on them. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles. They were identified by the works and signs of the Holy Ghost, speaking in tongues through them and prophesying and magnifying God. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles e profetizando e exaltando a Deus. They were identified with their sacrifice. Foram identificados com seu sacrifício. And the Holy Ghost is our identification. It's what identifies us as Christians. E o Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Not our membership in churches. Not our understanding of the Bible. Não é o ser membro de igrejas. Não é nosso entendimento da Bíblia. Not how much you know about the Bible. It's how much you know about the author. Nem quanto você sabe da Bíblia. É quanto você sabe sobre o autor. How much the author is living in you. Veja, quanto o autor está vivendo em você. It's yourself gone. You're no more, you reckon yourself dead. É você desapareceu. Você não existe mais. Você reconhece que morreu. And the token is what lives in you. E o sinal é o que vive em você. And it's not your life, it's him. E isso não é sua vida, isso é ele. Paul said the life that I now live. He lived a different life from what he once did. Paulo disse: a vida que agora vivo. Ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Is not me, but Christ liveth in me. Não eu, mas Cristo vive em mim. There is the identified token that God requires. Aí está o sinal identificado que Deus requereu. Identified with our identification with our sacrifice. The life of our Savior in us, the Holy Spirit. Identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, what a positive token. Oh, que sinal positivo! There cannot be any more token. Não pode haver outro sinal. Oh, my. If you only could catch the thought of it. Oh, que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. If I had the power this morning with words to express and place into your soul that's on the end, not your ears, but your soul. Se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma. You could see the guarantee of it. It makes you so relaxed. E você pudesse ver a garantia disto. Isto deixaria você tão tranquilo. What if you had committed a crime and you were going to be tried in a federal court? Que tal se você houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado num tribunal federal? And you know that if they found you guilty, that you were going to die. E você soubesse que se determinassem que você fosse culpado, que você morreria. You were going to electric chair or the gas chamber, whatever public execution they were going to have for you. Você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja qual fosse a execução pública que tivessem para você. Maybe hung or something. Lynched. Whatever the penalty was. Talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja a pena que fosse. And you know that you were guilty. You know you were guilty. E você soubesse que você fosse culpado. Você soubesse que era culpado. And you must die if you don't get some attorney to represent you. That you can get you out of the thing. E que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar-lhe, que pudesse livrá-lo disso. Now you'd want
want the best attorney that you could have. E agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. And then, getting an attorney that was a good, shrewd attorney, you'd feel that your case was a little, you could relax a little bit because you had an attorney. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria um pouco... você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. But still there would be a question whether this attorney could change the judge's idea or change the jury. Porém, ainda teria dúvida se esse advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri. If this attorney, with his shrewd speaking and the knowing of the law, could change that. Se esse advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso. He could plead your case and prove that you should live. E se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver. But yet in all his great authority and the great speech that he can make and the impression he can put upon the jury or have with the judge. Porém, em vista de toda a sua grande autoridade, o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz. Maybe you might get a relax for a few minutes. Você poderia ficar tranquilo por alguns minutos. But still, there'd be a question in your mind. Can he do it? Mas ainda haveria dúvida em sua mente. Ele conseguirá? But in this case, the judge himself becomes our attorney. Porém, nesse caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. God became man. Deus se fez homem. There was no attorney could do it. We couldn't find one. Não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um. Moses and the law, the prophets, nothing could do it. Moisés e a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. So the judge became both jury, attorney, and judge himself. Então, o juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz ele mesmo. And took the justice of his law in his own hands and paid the price of it himself. E tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei e ele mesmo pagou o preço. How much more secure could we be? Quanto mais seguros poderíamos estar? And sent his own life back to Lord as a witness that he's accepted it. E enviou sua própria vida sobre nós como testemunha de que ele o aceitou. How safely, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. When he becomes both judge, jury, and attorney, he pleaded our case. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu nosso caso. We found guilty by his own law. Nós, declarados culpados por sua própria lei. And he come and took the guilty person's place that was in the sanctuary. E ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. He took his sin. Ele tomou seu pecado. He took it upon himself and died and paid the price and shed his blood and give back his own token, his own life. Ele levou sobre si mesmo e morreu, e pagou o preço, e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. While we are perfectly, the case is dismissed. There's no more sin to the believer. Oh, God have mercy if the people can't see that there's no more case. Ora, está perfeito! O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Oh, Deus, tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. He that heareth my words and believeth on him and sent me has eternal life, and shall not come to the judgment, but pass from death unto life. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. There's the case. Case dismissed. No more case to it. Amen. Aí está o caso. Caso concluído. O caso não mais existe. Amém. And safely with the token applied, when death begins to smite against the door out there, it has no control. Então, seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? Yes.
The token is applied. Only the token is recognized now. Sim, o sinal é aplicado. Somente o sinal é reconhecido agora. See, he did that so that the token could come. The token was God's life. Veja, ele faz aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. And when God made the first man, he made him a son. E quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. And the son was so corrupt that he listened to his wife instead of God. E o filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus. And the woman listened to the devil instead of her husband. E a mulher escutou ao diabo em vez de escutar a seu esposo. And what it did is so corrupted them together that it brought a pollution. E quando o fizeram, se corromperam juntamente, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. And he knew that when they did that, they'd have to bring children into the world. E ele sabia que quando eles fizessem aquilo, teriam de trazer filhos ao mundo. The fruit in the midst of the tree could not be touched. O fruto no meio da árvore não podia ser tocado. And then when it was, they brought this sin upon themselves. E então, quando foi tocado, eles trouxeram aquele pecado sobre si mesmos. And therefore the whole human race that was born was in sin. E por conseguinte, toda a raça humana que nasceu estava em pecado. There's no way to come out. Não havia meio de saída. And then God came down. E então, Deus desceu. There's only one way to get him back. That's to get him back a son again. Havia uma única maneira de trazê-lo de volta, que era trazer um filho a ele outra vez. Now how can he do it when his own law stood there and said he's condemned? E como poderia ele fazê-lo quando sua própria lei estava ali e dizia que ele estava condenado? Then the Father himself become one of us. Então o próprio Pai se fez um de nós. That's the real Lamb. That's his purpose he had in mind. Esse era o verdadeiro Cordeiro, esse era seu propósito que ele tinha em mente. That's the reason the Lamb was so identified in the Garden of Eden. Essa é a razão pela qual o Cordeiro foi de tal modo identificado no Jardim do Éden. Knowing that the lamb and dove would meet at one time. When the lamb and dove would be together. Sabendo que viria o tempo quando o Cordeiro e a pomba se encontrariam, quando o Cordeiro e a pomba estariam juntos. That's when he through that we can all be together. Foi aí quando ele soube através disso que nós podemos todos estar juntos. And he was willing to make such a sacrifice. Now that the token could be applied. E ele estava disposto a sacrificar-se de tal maneira agora para que o sinal pudesse ser aplicado. That we're no more aliens. We're no more strangers, but we're sons and daughters of God. Que já não somos forasteiros, nós não somos estrangeiros, porém somos filhos e filhas de Deus. Both Adam and Eve, the woman and the man, joined together are sons and daughters of God in Christ Jesus by his great sacrifice. Tanto Adão como Eva, a mulher e o homem unidos são filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus por meio de seu grande sacrifício. And then so that there would be no mistake. E então, para que não houvesse erro, The seed of this life that must be planted in the earth of this body, that is a perishable seed. a semente desta vida que tem de ser plantada na terra, deste corpo que é uma semente perecível. And the life, if it's a perverted life in the seed, it perishes with the seed. E a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente. But he put eternal life into it and identified it as his own. Mas ele colocou vida eterna dentro e a identificou como sua. That in the resurrection he raised it up again. Do you see what I mean? Para levantá-la na ressurreição, não se perder. Vê o que quero dizer? There it is. It cannot perish now. Aí está. Ela não pode perecer agora. The life lays over it. It's a token. A vida a cobre. Ela é um sinal Lays over that little body. Lays over that soul, that person. que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. There's a token over there, the Holy Spirit, that it belongs to God. It's His. Há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela pertence a Deus. Ela é dele. When I see the token, I'll pass over you. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. A positive token. The Holy Spirit is our token. Um sinal positivo. O Espírito Santo é o nosso sinal. Therefore, when you receive the Holy Ghost, you pass from death to life. That's all there is to it.
Because life is in you. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isto é tudo que é, porque a vida está em você. You can no more perish. Você não pode mais perecer. The Bible said, he that's born of God does not commit sin. Or he cannot sin. For the seed of God. The seed of God remains in him. A Bíblia disse: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém, a semente de Deus permanece nele. And how can he sin when the sinless God is in him? E como pode ele pecar quando o Deus sem pecado está nele? When he's in a sinless God, how can he sin? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? No matter what he's done, the blood's covered him. Não importa o que tem feito, o sangue o cobre, vê? He's a new creature now. Ele agora é uma nova criatura. His desires and ambitions is of heaven, because he's changed from a cuckleberry to a wheat. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. His desires ain't the same as he once was. And he displays it. Seus desejos não são os de antes, e ele expõe isso. You say, I believe that and still sin it? You're deceived. See? Você diz, eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado, vê? They can't display nothing but the token. Ele não pode expor nada senão o sinal. Israel was commanded to stay under that blood until marching orders come. Foi ordenado a Israel que permanecesse sob aquele sangue até que chegasse a ordem de marchar. Don't go out from under it. Não saiam de debaixo dele. When once under that token, they were sealed in there. Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Don't leave that. Não saiam disso. They stayed right there until the midnight struck and the trumpets blow. Ficaram ali até que soou a meia-noite e as trombetas soaram. And when the trumpets blow, the old ram's horns begin to blow. Each one marched out with his provision, going to the promised land. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres de carneiros começaram a soar. Cada um saiu com sua provisão a caminho da terra prometida. So does a man or woman who's filled with the Holy Ghost. He's sealed away and secured from all harm and danger. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. His whole life displays what he is. Sua vida toda expõe o que ele é. Wherever he walks, whatever business he does, whoever he talks with, Onde quer que ele caminhe, seja qual for seu negócio, seja com quem fale. when he comes in contact with women, when he comes in contact with associates, when he comes in contact with everything, that token's laying there. Amen. Quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém. When he comes to death, I'll fear no evil, for thou art with me. That token lays there. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. When it comes to the resurrection, he'll be there, for God will raise him up at the last day. Jesus said so. Quando chegar a ressurreição, ele estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus. When I see the blood, the token, I'll pass over you. Vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Oh, remember, if that token was not displayed, even the covenant was annulled. Oh, lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. That's right. The covenant was annulled. There was no covenant as long as that token wasn't there. Isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. The token stood for the covenant. O sinal representava o pacto. God made a covenant with them. Yes, sir. Deus fez um pacto com eles. Sim, Senhor. But the token had to be, it wasn't in effect. The covenant wasn't, unless the token was there. Porém, o sinal tinha que estar. Não era efetivo, o pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. There might be many Jews could say, come here. I ain't got no blood on my door. But I want to show you something. I'm a circumcised Jew. I'm circumcised. Pode ter havido muitos judeus que disseram, vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém, quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu, circuncidado. Eu sou circuncidado. That didn't mean that. When I see the blood,
For I see a token. Isso não significava aquilo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal. You might say I'm Baptist, Presbyterian, Methodist, or whatever you want to be. Você pode dizer, eu sou batista, presbiteriano, metodista, ou o que você queira ser. But when I see the token, Mas vendo eu o sinal, you say, I'm a believer. My mother was a member of this church. My daddy was a member of this church. I've been a member there since a child. That don't mean that. você diz, eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. I don't lie, steal. I don't do this. That don't mean that. I've gone to Branham Tabernacle. I do this, that, I believe all the words. Eu não minto, roubo, eu não faço isto, Isso não significa aquilo. Eu pertenço ao Tabernáculo Branham, eu faço isto, aquilo ou aquilo mais. Eu creio em toda palavra. Them Jews could say, I believe Jehovah. Aqueles judeus podiam dizer, eu creio em Jeová. You'd listen to the message of the hour if you did. Amen. Certainly. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim. They've had a lot of messages, but this is the message of the hour. Tinham muitas mensagens, porém, esta era a mensagem da hora. Vê? I believe the message of the hour. Eu creio na mensagem da hora. Yeah, the blood was applied in the evening time. Sim, o sangue foi aplicado no entardecer. They might have said, I'm a Jew. Poderiam ter dito, eu sou judeu. People say, I'm a Christian. As pessoas hoje dizem, eu sou cristão. I can show you my long membership. Eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito. I want you to tell me where I ever stole anything, ever in law courts. Quero que você me diga quando foi que roubei algo, quando estive num tribunal. Show me where I ever committed adultery, I ever done all these things or something like that. Show me one place. Mostre quando foi que cometi adultério e não faço estas coisas todas ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. That don't mean a thing now. Isso não significa nada agora. Não, veja. No matter how much covenant he was, the covenant is without effect. It's non-effective. Não importava quanto pacto houvesse, o pacto era sem efeito, não era efetivo. You say, well, I'm a Bible student. Você diz, bem, eu sou um estudante bíblico. I don't care what you are. Without that covenant, the wrath of God's upon you. Não importa o que você seja, sem esse pacto, a ira de Deus está sobre você. Vê? Right. It's caught up with you. Yeah, your sins will find you out. Isso mesmo, ela já alcançou você. Sim, seus pecados hão de achá-lo. What is sin? Unbelief. Que é pecado? Incredulidade. You've disbelieved the message. Você descreu da mensagem. You've disbelieved the word. Você descreu da palavra. You've disbelieved the witness of the token itself. When it's identified itself in the midst of us. Você descreu do testemunho do próprio sinal quando ele tem se identificado em nosso meio. And have you disbelieved that? E você tem descrido disso? No matter how much you disbelieve it, it's got to be applied. Não importa quanto você descrê disso, ele tem de ser aplicado. You might say, I believe it. I believe it. I believe it's the truth. I accept it as the truth. Você pode dizer, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que isso é a verdade, eu aceito isso como a verdade. Then that's all good, but yet it's got to be applied. Então tudo está muito bem, porém isso tem de ser aplicado. What this one Jew standing there stirring the blood as the lamb was bleeding, saying, this is Jehovah. Ora, havia um judeu misturando o sangue enquanto o cordeiro sangrava, dizendo, isto é Jeová. There stood a priest saying, yes, sir, I believe that's true. But on his own house it hasn't been applied. E ali estava um sacerdote dizendo, sim, senhor, eu creio que isso é verdade. Porém, na sua própria casa não havia sido aplicado. He don't want to identify himself out there with that group. Not sure if this fanatics with the blood on the door. Ele não queria identificar-se com aquele grupo, não, senhor, aqueles fanáticos com o sangue na porta. He don't want that identification. Ele não queria aquela identificação. No matter how much priest he was, how much he knows the word, Não importava quanto se dedicasse como sacerdote, quanto ele conhecesse a palavra, how well he had been raised, what works he had done, o quanto ele tenha sido bem criado, que obras tinha feito, how much he'd give to the poor, how much he'd sacrifice. quanto havia dado aos pobres, quanto ele havia sacrificado. Paul said, I give my body to be burned as a sacrifice, give all my goods to feed the poor. Paulo disse, se eu desse meu corpo para ser queimado como sacrifício e desse todos os meus bens para alimentar os pobres, I have faith to move mountains and so forth and speak in tongues like man and angels and all these other things. se tivesse fé para mover os montes e assim por diante, e se falasse em línguas como de homens e de anjos e todas essas outras coisas, He said, I am nothing until the tokens have been applied. Amen.
until this token. E disse: Nada sou até que o sinal haja sido aplicado. Até este sinal. And that's what I'm speaking on tonight, the love. See? É sobre isto que estou falando esta noite. O amor, está vendo? Now, until this has been applied, I am nothing. See? Agora, até que isso tenha sido aplicado, nada sou. Está vendo? I don't care, you might have cast out devils, you might have healed the sick by your prayer of faith, you might have done all these things. Não importa, você pode ter expulsado demônios, pode que você tenha curado enfermos através de sua oração de fé, você pode ter feito todas estas coisas. But if that token's not there, you're under the wrath of God. Porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. You might be a believer, you might stand in the pulpit and preach the gospel. Pode ser que você seja um crente, pode ser que você fique no púlpito e pregue o evangelho. Many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I prophesied in your name? Preached in your name. Muitos irão a mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não profetizei eu em teu nome, preguei em teu nome? Have not I cast out devils in your name? That's both Methodist, Baptist, and Pentecostal. Não expulsei demônios em teu nome? Isso é, metodistas, batistas e pentecostais igualmente. Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never even knew you. Jesus disse: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. But when I see the token, I'll pass over you. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. It's God's requirement of the hour. Este é o requisito de Deus para esta hora. The evening time message is to apply the token. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Satan stole all kinds of counterfeits of shaking hands and evidences and everything like that. Forget it. Satanás tem atirado toda a classe de falsificações, de dar aperto de mão e de evidências e tudo isso. Esqueça isso! Now has aroused that the token itself, not some counterfeit, make-believe, substitutionary, anything. A hora chegou quando o próprio sinal, não qualquer coisa falsificada, manufaturada, substituta. The hour is here when the token himself is identifying himself right among us and proving that he's the same Jesus yesterday, today, and forever. And he's right with the Word. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio e provando que ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre e que ele está precisamente com a palavra. Got to be applied. Ele tem de ser aplicado. The man that says he's got the token deny this word, then what about it? You can't do it. Um homem que diz ter o sinal nega esta palavra e então o que me diz disso? Veja, não se pode fazer isso. The token's got to be there. O sinal tem de estar aí. When the blood shall be a token unto you. Vendo eu, o sangue vos será um sinal. Now the Holy Spirit, the life that was in the blood, is a token unto you. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. To it in a moment. See? Chegarei nisso no momento, veja. The Holy Ghost is a token. The case is closed. Yes, sir. O Espírito Santo é o sinal. O caso está concluído. Sim, Senhor. Now remember, and it doesn't matter what you are, how good you are. Agora recordem, e eu não importa o que você é, quão bom seja. How many times you jumped up and down, how many churches you've joined, how many good things you've done. Quantas vezes tenha dado pulos, a quantas igrejas se uniu, quantas boas coisas tenha feito. It won't mean one thing to you if the token isn't applied. Isso não significa nada para você se o sinal não estiver aplicado. This is the evening time. Este é o entardecer. That worked all right in the days of Luther. That worked all right in the days of Wesley. But it don't work now. No. Isso funcionou bem nos dias de Lutero. Isso funcionou bem nos dias de Wesley. Porém, agora já não serve. Não. Yeah, keeping up the lamb was all right then. Sim, guardar o cordeiro era correto então. Those who died then before the lamb was applied, the blood, was different. Aqueles que morreram então antes que o cordeiro fosse aplicado, o sangue, foi diferente. Yes, sir. They went on because of good conscience. They'd be judged whether they were. Sim, Senhor. Eles partiram com boa consciência. Eles seriam julgados se eles fossem... If they were predestinated, it struck them. If it didn't, it don't. That's all. It's just God. Se fossem predestinados, aquilo cairia sobre eles. Se não fossem, não cairia. Isso é tudo. Deus é assim. He justifies who he will, have mercy on who he will, and he condemns who he will. He's God. That's all. Ele justifica a quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele condena a quem ele quer. Ele é Deus. Simplesmente isso.
He has mercy on whom he has mercy and condemns who he wants to condemn. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e condena a quem ele deseja condenar. A Jew could plainly show by the circumcision that he is a believer. Um judeu podia plenamente mostrar, por meio da circuncisão, que ele era um crente. Many men, fundamental men, can take this Bible and say, I am a believer, and Jesus said, by faith we are saved. Há muitos homens fundamentalistas, que podem tomar esta Bíblia e dizer, eu sou crente, e Jesus disse que, por fé, somos salvos. And I am a believer, but that baptism of the Holy Ghost is nonsense. Eu sou crente, mas aquele batismo do Espírito Santo é bobagem. Then the token isn't applied. Então, o sinal não está aplicado. No much how much he believes, it's annulled. Não importa quanto ele creia, está anulado. Just like the circumcision of the Jews. He said, I'm a Jew. What do I have to go out there and act like that other bunch of fanatics? Exatamente como a circuncisão do judeu. Ele diria, eu sou judeu, porque tenho de ir lá e agir como aquele monte de fanáticos? Moses standing up and down the street said, the evening message is here. Moisés, na rua, ia para lá e para cá dizendo, aqui está a mensagem do entardecer. It shall come to pass. At the end of the 14 days, you shall gather the congregation together and kill the lamb. Sucederá, ao fim de 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. The whole congregation of Israel shall kill it. Putting their hands up on it, identifying themselves with it. Toda a congregação de Israel o matará, porão suas mãos sobre ele, identificando-se com ele. And the blood shall be struck upon the post and upon the lintel of the door. E o sangue será posto sobre o portal e sobre a verga da porta. And when I see the blood, I'll pass over you for the token that you've accepted the death of the lamb that I provided for you. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceitado a morte do cordeiro que eu provi para vós. The blood was the token. O sangue era o sinal. Now the Spirit is the token. Agora o Espírito é o sinal. You shall be filled with the Holy Ghost not many days hence. E sereis enchidos do Espírito Santo não muitos dias depois disto. And when the blood was shed, the token was set down on the day of Pentecost like a rushing mighty wind. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecostes como um vento veemente e impetuoso. That was the theme of every apostle. Esse foi o tema de cada apóstolo. That was, have you received the Holy Ghost since you believe? Era isso, recebestes vós o Espírito Santo depois que crestes. Repent, every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive this gift of the Holy Ghost for it's a token. Arrependei cada um de vós, sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois isso é um sinal. Amen, that you pass from death unto life. There you are. Amém, que passastes da morte para a vida. Aí está. When that Jewish church faded out, the Gentiles taking over in that perversion like that. Quando a igreja gentia desvaneceu, os gentios tomaram conta disso, e aquela perversão daquele modo. Now she's come out to get that remnant of the Gentile for his name's sake, the bride. Agora ela saiu para conseguir aquele remanescente dos gentios por amor ao nome dele, a noiva. You know what I mean? See what the scripture's speaking of here? Vê o que quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui? If the token was not displayed, then the covenant was not effective. It must be. Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. Vê? Devia estar. Because if you say you believe, and you don't follow the instructions of the word, then you don't believe. Porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Vê? Though you be circumcised, though you join, though you're baptized, you do all these things like that, that still ain't the token. The Holy Ghost. Ainda que você seja circuncidado, embora tenha se afiliado e embora seja batizado, tenha feito todas essas coisas assim, não obstante, esse não é o sinal, o Espírito Santo. This fine scholar went on talking to me, as I said a while ago. Este bom erudito continuou falando comigo, como eu disse há pouco. He said, Billy, he said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. What more could the man do but believe God? Ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer se não crer naquilo? I said, that is true, doctor. It's right. He did believe God. The Bible said so. Eu disse, isso é correto, doutor. Está certo. Ele creu em Deus. A Bíblia disse que sim. You're right. As far as you come, you're correct. O Senhor está certo. Até o ponto que chegou, o Senhor está certo. As long as the 12 spies that was sent out to go over and spy out on the land of Canaan. Desde que os 12 espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã, As long as they went forward towards Canaan, they were gaining ground.
Por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando terreno. But when they come to the borderline, then they rejected. Porém, quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. I said, you Baptists are all right as far as you come. But have you received the Holy Ghost since you believe? Eu disse, vocês batistas estão bem até o ponto que chegaram. Porém, receberam o Espírito Santo desde que creram? I said, remember, God recognized Abraham's faith. Eu disse, recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão. He believed God and it was imputed to him for righteousness. That's true. Ele creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Isso é verdade. But then God gave him the seal of circumcision as a sign. A sign to him. Mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão como um sinal para ele. Not that his flesh circumcised had anything to do with his soul, Não que a sua carne circuncidada tivesse algo a ver com sua alma, but it was a sign that he had, God had recognized his faith. mas foi um sinal que ele tinha. Deus tinha reconhecido sua fé. And he gives us the sign of the Holy Ghost. That he has recognized us as believers. E ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconheceu como crentes. For repent and be baptized, everyone in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises to you. Pois arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Get the point now. Entenda a questão agora. The Jews, no matter how much they could prove that they were circumcised, but the token had to be showed. Os judeus, não importa quanto pudessem provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. If not, the covenant was not effective. It was Se não estivesse lá, o pacto não era efetivo. Não era. same now, same thing. A mesma coisa agora. A mesma coisa. No matter what you do, no matter how much you can explain the Bible. Não importa o que você faça. Não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. You might be a Bible student, oh my. Você pode ser um estudante da Bíblia. Oh, que coisa! you might say I'm a believer and everything, but still the token is required. Você pode dizer, sou crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. A Bible student, you say I was a good person, Brother Brown. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Branham. I don't care what anybody says, you can't beat that man. Não me importa o que ninguém diga, você não encontrará um homem melhor. I never seen him do anything wrong in my life. Nunca na vida ouvi fazer algo mal. That don't have that to do with God. Isso não tem tanto a ver com Deus. There's one requirement in that alone. Há um só requisito, é só esse. And you cannot do that. You cannot put the blood on the lintel of the door where the token could not be unless the lamb died. E você não pode fazer isso. Você não pode colocar o sangue na verga da porta onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. Beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the